Boas reflexões, obrigado, Fabiana. Nos ajuda a perceber a nossa potencialidade. E vamos, neste momento, fazer a nossa prece de abertura do nosso encontro. Eu convidaria todos, se sentirem à vontade, que fechem os olhos. Vamos fechar a nossa janela do exterior e olhar para o nosso interior, buscando a figura amorável do Mestre Jesus, aquele que veio até nós, enviado pelo Pai, para nos mostrar um caminho a seguir. E diante dele dizemos: Mestre Jesus, a tua acolhida neste momento, nesta casa que nos é oferecida, fortalece em nós a confiança em Ti, a confiança em nós mesmos, porque podemos prosseguir, temos um roteiro, temos um guia, um mestre, temos a luz para clarear os nossos caminhos. Aqui reunidos, Senhor, viemos nesta noite em busca desse amparo, dessa sustentação, e que nós possamos absorver todos os benefícios que aqui nos são oferecidos por Ti, por toda esta equipe espiritual que em Teu nome aqui atua nesta casa, especificamente nesta reunião. Na lembrança sempre querida para todos nós, daquela que nos criou esta casa. Casa que ela dizia: não é minha, é do Mestre Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te pedimos também um envolvimento para nossa companheira Fernanda Bandeira de Melo, que vai nos trazer o estudo, a palestra de hoje. E que cada um de nós, envolvidos pela vibração de amor que aqui sentimos, possamos estar abertos a acolher todos os pensamentos que possam nos amparar na jornada. Todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes. Jesus amigo, que possamos assim dar continuidade à nossa reunião, sentindo-te a presença amorosa, a sustentação dos amigos e a envolvência da energia suprema, inteligência suprema, Deus nosso Pai. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Fernanda. Obrigada, Dani. Boa noite a todos. Boa noite de outono, né? Acabou o calorão. Já fica super mais agradável, né? Então, é sempre com muita alegria, né, que estamos nessa casa abençoada para compartilhar o resultado dos nossos estudos. Pedimos, então, a espiritualidade superior e a equipe espiritual que dirige essa reunião, que possa nos inspirar, nos intuir e assim darmos conta dessa tarefa que nos propomos a fazer em nome do Cristo. Não posso deixar de comentar que você tem outra rodinha forte, que é o seu esposo, que enquanto você falava, ele, né, era sorriso de ponta a ponta da orelha. Isso sustenta, deve ter ouvido 500 vezes, eu tenho certeza, eu sei como é que é, e é bacana, porque eu achei que no final ele fosse bater palmas, por de tão feliz que ele estava, e foi lindo o preparo mesmo. Bom, e o tema da nossa noite hoje é, como sempre, super interessante. Nós vamos tratar do tema Haverá falsos cristos e falsos profetas. Está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens de 1 a 5 e o 8. E o objetivo, como sempre, ampliar, né, o nosso entendimento, o nosso conhecimento a respeito da doutrina espírita, para que a gente possa aprender a discernir, usando a razão, usando o bom senso, e assim não nos tornarmos vulneráveis às informações que recebemos, tanto do plano espiritual quanto do plano material, né, aqui da Terra,
em relação ao que nos chega, obviamente, aqui da Terra, através das pessoas e até mesmo dos meios de comunicação. Na abertura desse capítulo, do capítulo 21, os três evangelistas, Lucas, Mateus e Marcos, trazem algumas, 3 máximas de Jesus que eu vou ler rapidinho para a gente começar a entrar no nosso assunto. Uma máxima é: conhece-se a árvore pelos frutos, e a outra: haverá falsos cristos e falsos profetas. O primeiro, Lucas, diz o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto, não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro do seu coração, porquanto a boca só fala do que está cheio o coração. Mateus: cuidado com os falsos profetas que se mostram cobertos com peles de ovelha e que por dentro são lobos devoradores. Conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo, portanto, será pelos seus frutos que a conhecerão. E a terceira e última: tende cuidado para que alguém não vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão a muitas pessoas. E porque o mal vai se multiplicar, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Desculpe. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente, porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de enganar, se fosse possível, até os próprios eleitos. Quando eu comecei a estudar essas máximas, o nosso tema, o que me veio na cabeça imediatamente foi: meu Deus, de fato, Jesus é o nosso mestre, porque ele nos disse, ele nos alertou sobre todas as questões da vida moral. E não foi à toa que a doutrina espírita veio exatamente para nos relembrar tudo o que Jesus havia dito há 2000 anos atrás, de uma forma mais clara, fazendo cair o véu da nossa ignorância, chamando a nossa razão, fazendo valer o nosso discernimento a partir do esclarecimento dos bons espíritos, esses emissários do bem. Tendo sido Jesus, o espírito de maior elevação moral que esteve na Terra, ele sim foi enviado por Deus, nosso Pai, e tudo que ele nos ensinou é a mais pura expressão das leis divinas. Ou seja, Jesus sim tinha carta branca de Deus, do nosso Pai, para nos ensinar as minúcias da sua lei, da lei de Deus. E com que finalidade? Para que a gente possa aprender a ser feliz, a chegarmos à felicidade que é a nossa destinação. E nós só seremos felizes se não nos afastarmos dessa lei, que é uma lei de amor, uma lei de harmonia, uma lei de justiça. Porque, do contrário, nós vamos sofrer as consequências desse distanciamento. Então, o nosso Mestre Jesus esteve aqui encarnado, passou agonia, sofrimento, tudo que nós sabemos, mas ele nos deixou um legado importantíssimo que Fabiana já tinha comentado. Um código de ética e moral, para que a gente pudesse seguir, para nos tornarmos os verdadeiros homens de bem
e, consequentemente, sermos felizes. Sem isso, não dá para chegar lá. Então, a gente não precisa ficar batendo cabeça. Vamos seguir. Ele deixou, a gente não está às escuras, né? Ele foi enviado pelo nosso Pai, como Fabiana falou no preparo, um Pai de amor que cuida de cada um de nós, que deu um guia espiritual para acompanhar, né, todos nós. E o que a gente está fazendo com com todo o ensinamento? Ah, é só um livro? Ah, não, é só um livro que a gente vai no Rita e estuda ao longo de 2 anos? Não, é mais. É um estudo que deve ser colocado em prática. Então, amigos, a gente precisa fazer essa nossa trajetória tendo como foco essa luz que irradia das leis do Pai, que nos guia em direção ao carrinho, falando em rodinha, ao caminho reto, né? Ao caminho reto. Mas o que acontece na nossa vida? Vira e mexe, a gente prefere pegar os atalhos. E aí a gente, né, pega caminhos escuros, caminhos equivocados. Em uma palavra, a gente acaba se iludindo, né, vivendo de ilusões. E o que é a ilusão? A ilusão, eu até anotei aqui, é a falta de percepção ou de entendimento que prejudica os sentidos, é uma compreensão errada da mente, é uma confusão que faz com que a gente não saiba mais distinguir a aparência do que é real, é uma percepção distorcida. E aí não tem dúvida, em algum momento dessa caminhada, o que acontece? Nós nos desiludimos, vem a desilusão. E o que acontece? A gente fica arrasado, sofrido, quando na verdade, quando a gente se desilude, a gente tem que fazer o quê? Agradecer, porque é o retorno à realidade, é a forma da gente voltar ao que era o correto. Eu li o professor Hermógenes, né, que já desencarnou, né, o Papa da nossa yoga, eu li um postzinho e falei, ué, não é que é verdade? Pô, quando a gente se desilude, é o momento de, agora eu vou voltar à real, porque o que eu estava vivendo era uma ilusão. Ilusão é algo que não é real. Enfim, então, com a doutrina espírita, a gente tem a chance, né, do entendimento da realidade espiritual. E por que isso é importante? Porque somos espíritos. Essa é a nossa real. Não nos iludamos, não somos corpo. Isso é só um instrumento que vai acabar. Nós somos a essência espiritual. Então, a terceira revelação, o Espiritismo, vem nos abrir, né, com todas as explicações, todos os ensinamentos, que não deixa de ser uma releitura do que o Cristo nos trouxe, para que a gente possa literalmente cair na real. E o Espiritismo nos proporciona, então, o conhecimento, o estudo, a reflexão, usando a razão e o bom senso. E a casa parece cheia, o salão pelo menos está cheio, o que prova que nós já estamos buscando, né, aprender, porque já começamos a reconhecer que precisamos renovar as nossas atitudes, precisamos fazer a famosa transformação íntima. Porque quem aguenta mais sofrer? Ninguém aguenta. Quem passou também aqui pelo encontro de carnaval, a gente falou de esperança, né? Não dá mais para, né, ficar nesse ciclo de só sofrimento, só dor. E aí eu pergunto, está valendo a pena pagar o preço das escolhas equivocadas que a gente tem feito? Escolhas equivocadas, resultado do quê? Ainda das nossas imperfeições, resultado dos valores morais inferiores que a gente ainda traz. Eu tenho certeza que todo mundo quer paz, que todo mundo quer ser feliz. E a boa notícia é, nós podemos e não dependemos de ninguém. Graças a Deus, só depende de nós. Então, querer mudar já é, né, um passo enorme. E a doutrina espírita nos ajuda a fazer esse movimento, porque ela nos
instrui, ela nos faz entender que é preciso sair da inércia, é preciso sair do lugar de vítima. E lugar de vítima não cabe para a gente, né? Para os espíritas, né? que tem a compreensão da doutrina. Por quê? Porque uma vez que o Pai nos deu o livre-arbítrio, acabou. Esse lugar de vítima não deve mais existir. E o Espiritismo, ele nos ajuda a fazer esse movimento de mudança, não mais através de dogmas, de repressão ou fé cega, porque a doutrina espírita é uma doutrina consoladora e libertadora. Portanto, a sua clareza e a sua transparência e a proposta de uma fé raciocinada nos permite, né, para quem quer, dar passos mais firmes, passos em direção da nossa transformação. Ok, eu não consigo não falar da doutrina espírita mesmo. Agora a gente vai entrar nos falsos cristos e falsos profetas. Mas só para vocês verem o quanto a doutrina está aqui para nos ajudar, com um único objetivo: esclarecimento moral, para que a gente possa ser feliz, para que a gente possa, né, subir na nossa escala evolutiva, para que a gente possa comungar com Deus, para que a gente possa ser um dia um guia espiritual e ajudar os outros. Não tem jeito, a lei é de evolução, a lei é de progresso, a nossa destinação é essa. Vamos ser felizes o mais rápido possível, embora, claro, tudo é um processo, mas quem já está na casa espírita, tem acesso aos estudos, já tem essa possibilidade. Então, maravilha. Como a gente viu lá no início, ao ler as máximas de Jesus, ele nos adverte que antes da transformação moral do mundo, surgiriam muitos falsos cristos e falsos profetas dispostos a enganar até mesmo os eleitos, os escolhidos, aqueles que já abraçavam a palavra do Cristo. Profeta, normalmente a gente entende como sendo aquele que prevê o futuro, né? Tem o dom de adivinhar o futuro. Mas no sentido evangélico, o profeta tem um significado mais extenso. É o enviado de Deus com a missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Portanto, um homem pode ser profeta sem necessariamente fazer predições ou adivinhações ou prever o futuro. E a gente vê que aos olhos do homem comum, todo fenômeno cuja causa não é conhecida é entendida como maravilhoso, né, espetacular, sobrenatural. Só que a doutrina espírita, e ela chegou nesse contexto, né? Vocês lembram lá nos salões de Paris? Era a balada da época, olha que maravilha, as mesas se mexem, a cestinha e tal. E Kardec nos trouxe então a doutrina espírita explicando que não era nada disso, não tinha nada de miraculoso, nem de excêntrico, eram inteligências, né, já desencarnadas, espíritos que vinham se comunicar e assim, de uma forma muito rápida e grosseira, nos chegou a doutrina espírita, mas não tem nada de miraculoso. Pois bem, e a doutrina então, a partir desse momento, a gente passa a entender que o fenômeno, por mais extraordinário que possa parecer, ele é apenas uma aplicação da lei da natureza, ou seja, é uma obra de Deus. Não tem nada, né, de espetacular. E aí a gente vê, né, que em todas as épocas, tanto lá no início da história, quanto hoje em dia, existem homens que usaram e continuam usando do seu conhecimento em proveito próprio, pela sua ambição, pelo interesse pessoal, né, anseio de dominação, abusando, né, de irmãos incrédulos, de irmãos aflitos, a fim de alcançarem um prestígio e até de mostrar que tem um poder, né, sobre-humano ou que está numa missão divina.
pretendendo ter então o monopólio da verdade. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. Esses que usam, né, de um conhecimento e abusam dos nossos irmãos, de nós mesmos, não precisa ser pouco esclarecido não, dos esclarecidos também. O fato desses falsos profetas realizarem o que aos olhos, né, de alguns são verdadeiros prodígios, não é um sinal de missão divina. Porque esses prodígios, eles são resultados de conhecimentos que qualquer um de nós pode ter. E também é resultado de faculdades orgânicas especiais que também, né, várias pessoas têm. Estão, né, os médiuns aqui para comprovar isso. Portanto, o verdadeiro profeta se reconhece por caracteres sérios e exclusivamente morais. Há pouquíssimo tempo, está fresquinha a notícia, nós tivemos o exemplo do João, né, cujo sobrenome era de Deus, que usou, né, de uma forma, não estamos aqui para julgar, mas cabe bem né, na nossa palestra, porque eram esclarecidos, menos esclarecidos, e, né, um grupo imenso, inclusive fora do próprio país, né, houve um abuso das próprias capacidades mediúnicas, etc. Então, existem pessoas que se dizem religiosas, mas os atos demonstram exatamente o contrário. E foi aí que Jesus falou que chegariam até nós disfarçados. E a gente pode entender como sendo lobos em pele de cordeiro. Né? Tantos que a gente conhece, a mídia também divulga, né? Vem com toda uma religiosidade, mas o que a gente não vê e que está colocado no Evangelho é um estímulo à conquista moral, um estímulo ao trabalho de aperfeiçoamento interno. Muitas vezes, né, tudo se dirige muito mais às questões materiais, às conquistas materiais. E a gente sabe que isso não funciona, não adianta negociar com Deus. Deus, né, essa relação comercial não existe com o nosso Deus. A gente podia até chamar, né, que seriam os modernos vendedores de indulgências, né? Lá na Idade Média acontecia isso, independente do crime que fosse, né? A igreja trocava por bens materiais e você estava a salvo. E compra a água do Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, a areinha, onde Jesus caminhou, e está tudo certo, o seu espaço no céu está reservado. Isso não existe, isso é um descompromisso moral. Né? A gente não vê realmente nos falsos profetas o estímulo às conquistas morais, que é o que a gente precisa. No Evangelho segundo o Espiritismo, em outro capítulo, no 26, tem uma passagem que diz: Deus não vende os benefícios que concede. Deus não subordina a uma soma de dinheiro um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita da sua misericórdia. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estipular preço para a justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, tanto para o pobre como para o rico. Se considerarmos imoral fazer comércio com as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as graças do soberano do universo? Não cabe. E a doutrina espírita, ela mostra racionalmente o contrário, porque não tem nenhum lugar do Evangelho nenhuma troca com Deus. Muito pelo contrário, o Mestre Jesus deixa até claro, né, que nós mesmos é que precisamos carregar nossas cruzes, né, no sentido das nossas dificuldades, nós mesmos é que temos que nos esforçar para ganhar o pão de cada dia com o nosso suor, e que só chegará ao reino de Deus, que é a paz do Espírito, é a paz de cada um de nós, né,
se fizer ao próximo o que gostaria que nos fosse feito, ou seja, não tem troca material. Aliás, a doutrina espírita não tem nenhum símbolo, um cristinho, uma vela, né? A doutrina espírita, ela é totalmente aberta nesse sentido. É estudo, é moral, né? Intelectual também, obviamente, mas é uma busca pela nossa transformação moral. E os falsos profetas, eles trabalham numa dinâmica totalmente diferente, uma dinâmica de excessos, né? Os discursos são inflamados, exemplos, as promessas de conquistas materiais, que impede que os seguidores raciocinem, né? Eles são levados, né, por uma fé cega a abraçar tudo isso que é colocado sem raciocinar, né? Eles meio que são levados e seguem as ordens. E a dinâmica do Cristo foi totalmente diferente, né? Era a dinâmica do amor e da caridade, a dinâmica do faça ao próximo o que gostaria que fosse feito a ti. E essa dinâmica, ele não só ensinou, como vivenciou, exemplificou. Jesus Cristo foi um mestre que, além de ensinar, ele exemplificou, ou seja, não foi da boca para fora, né? Jesus, os discursos não eram inflamados, ele não subia no púlpito, né, no palquinho, ele falava em meio à multidão, quanto muito ali na montanha, onde, né, aconteceu o sermão, que nem era uma montanha alta, né? Eu acho que era uma montanha mais baixinha, numa condição humilde, de forma simples, como servo do Senhor, como o verdadeiro enviado do Pai para esclarecer os seus irmãos, né, ainda menos esclarecidos. Ele não morava em palacete, usava uma túnica de algodão super simples, uma sandalinha simplérrima, ele não ostentava, não tinha... Bom, carrão nem existia na época, mas não tinha um super camelão, sei lá eu. Andava, dormia no deserto, dormia nas casas simples dos amigos. Percebe? Esse é um profeta. Não dá para ser profeta com casas milionárias, né, nos Estados Unidos e sei lá eu. Para mim não bate. Mas, enfim, como tudo... o mestre há de saber mais do que os discípulos. E para fazer, então, com que a humanidade progrida moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores, tanto em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas grandes missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, porque se eles não fossem superiores ao meio em que eles vão atuar, obviamente o resultado seria um fracasso. Imagina se Jesus não tivesse, né, a força moral que ele tinha para chegar naquele lugar onde ele chegou, né, naquelas terras que não era, né, a coisa não era fácil. Ele não sucumbiu. Então, há de ser um espírito literalmente elevado, como foram os espíritos, né, que trouxeram todas as respostas às perguntas de Kardec no Livro dos Espíritos. Pois bem, a gente já pode ir concluindo, então, que o verdadeiro missionário de Deus, ele tem de justificar-se pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza moral, pela sua humildade, pela sua modéstia. Não pode ser diferente. A condição é de servo do Senhor, de trabalhador do Senhor. Eles têm que ter uma influência moralizadora, eles têm que ter obras realizadas, né, de alto cunho moral. Não pode ser qualquer um. Aí sim ele é capaz de ser efetivamente um emissário, né, ou um profeta enviado por Deus. Então,
a gente pode resumir que, numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e os falsos profetas, eles acabam se apresentando, se revelando como enviados de Deus. Os primeiros são sempre humildes e modestos, os outros orgulhosos e cheios de si. O Espírito Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz o seguinte: desconfiai, pois, dos falsos profetas, principalmente em épocas de renovação, né, de transformação, qual a presente, porque muitos se intitularão os enviados de Deus. Eles procuram obter uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os aguarda. Então, amigos, há que se ter bom senso, discernimento a tudo que chega a nós. Mesmo dentro da casa espírita, né? Emmanuel disse para Chico Xavier, né, o guia espiritual, imagina, do porte né, que Emmanuel tem, moralmente falando, ele disse para Chico uma vez: Chico, o dia que eu me afastar dos princípios espíritas, me abandone e fique com Kardec, e fique com a doutrina. Olha o nível. Então, a proposta da doutrina espírita é raciocinarmos, entendermos, não é nada goela abaixo. Por isso que a gente aqui na casa faz os cursos e é um momento em que efetivamente, né, o grupo pode dialogar, pode fazer pergunta, mas isso ainda não me convence, ainda não entendo. Infelizmente, na palestra não dá para vocês, pode ser depois da palestra, alguém pode questionar, mas a gente tem que entender, tem que raciocinar. A gente não pode ouvir e sair colocando, mesmo tendo ouvido uma palestra, porque eu sou uma estudante como vocês. Eu não tenho a verdade absoluta. Quem sou eu, né? Quem sou eu? Então, o que não bate... Ah, Fernanda, engraçado, mas eu li outro dia no Livro dos Espíritos, o que você falou parece em contradição. Outro dia eu ouvi uma palestra e achei que o que a pessoa falou estava em desacordo com o que eu tinha estudado. Não perguntei ao palestrante, obviamente, porque ele nem era da casa, mas perguntei a outras pessoas. Eu ouvi errado ou a pessoa falou isso? Falei com três, acho que você também, né, Dani? E aí eu fui conversar com mais falei com Dani e com mais umas 3 pessoas e realmente parece que a pessoa estava equivocada. Então, é para se ter. Não dá para a gente ouvir o jornal, as notícias e achar que é tudo verdade. Né? Eu lembro que eu tinha uma moça, uma secretária em casa, e ela sempre recebia no celular: você ganhou não sei o quê. Eu falava: minha flor, ninguém ganha milhões assim no celular, sabe? Não, mas eu vou voltar, então tem que mandar a senha, número tal. Eu falei: não manda nada. Né? E falava para ela sempre: usa o bom senso. A troco do quê que você vai ganhar 5 milhões? Do nada, porque uma empresa disse... É aquilo que eu falei lá no início. Não dá para a gente se iludir. Né? Ninguém é bobo. A gente está aqui para trabalhar. Ah, mas tem a Mega Sena, aí é sorte, está tudo certo. Você escolhe 6 números e lá as bolinhas vão cair. Mas ainda mais nas questões morais, não dá. Consulta outras pessoas, consulta o livro. Né? Hoje, né, a gente também tem um Google da vida, né? Às vezes ali a gente pega informações, vamos comprovar. Imagina se Kardec tivesse feito as perguntas e montado o Livro dos Espíritos. O controle universal, o Livro dos Espíritos, ele foi feito todo, as respostas que estão ali, que vieram dos médiuns, vieram de uma montanha de médiuns que não se conheciam, espalhados pelo mundo inteiro. Imagina, a gente não pode, não deveria, né, enfiar a cabeça na terra
e ouviu uma coisa que bateu bem, e isso é a verdade absoluta. Ainda mais nas questões morais. A gente tem o direito, precisa entender, porque diz respeito a nós mesmos, né? A decisões que nós vamos tomar. Seria, me fugiu a palavra, leviano, né? Nós tomarmos decisões. Quantas vezes a gente vê também histórias, né, de médiuns que se acham o rei da cura, o rei do não sei o quê, e aí a gente só quer tratar com aquele médium, só quer tomar passe com aquele médium, porque acredita que ele é o único. Não pode ser assim, né? Uma informação que venha do plano espiritual, se não for uma informação útil a todos, a não ser, obviamente, quando seja algo específico, uma verdade não vai ser dita só para ela ou só para mim, né? Uma verdade de cunho moral, ela há de ser, né, importante e dita para todos. Existem os médiuns vaidosos, orgulhosos, aqueles que se acham também enviados de Deus, né, com uma missão. Não são assim. Quem são as pessoas, né, que a gente conheceu, que passou por aqui e que realmente, de fato, deixaram um legado? Olha os tipos. Chico Xavier, Madre Teresa, né, pessoas simples, pessoas humildes, né, o Barçanufo, enfim, pessoas como nós, né, como nós, mais ou menos, né, moralmente falando, né, já com um entendimento, né, das questões espirituais já mais elevado, talvez não só entendimento, mas na prática, né, já colocando em prática esses ensinamentos. Enfim, não pode ser, né, não dá para dar crédito a quem chega de ouro, a quem chega com discursos inflamados. Tudo tem que ser questionado, não é? É que eu não quero ser o chato para perguntar. Pergunta. No Livro dos Médiuns diz, é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma mentira. Está lá no Livro dos Médiuns. O Espírito Luiz, ele fecha o capítulo sobre os falsos profetas, trazendo uma passagem do profeta Jeremias, que está lá no Velho Testamento. E Deus fala pela boca de Jeremias o seguinte: não queiras ouvir as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Falam as visões dos seus corações, não da boca do Senhor. E na questão 624 do Livro dos Espíritos, eles nos alertam: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. E para fechar nosso estudo, temos aí, né, só 2 minutinhos, é justamente através dessa maneira de se distinguir os bons dos maus espíritos, tanto os desencarnados quanto encarnados, que a gente pode aplicar essa máxima de Jesus, que é linda. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Uma rápida interpretação, a gente podia entender a árvore simbolizando, né, cada um de nós. Os frutos seriam os nossos atos, as nossas obras. Assim, a qualidade da nossa ação revela o grau do nosso adiantamento moral. E fica para reflexão do sábado à noite e do domingão, que vai ser lindo, de sol, de outono, uma perguntinha para a gente refletir. Qual a qualidade da nossa árvore? Que tipo de frutos nós estamos produzindo nessa nossa jornada daqui e agora? Que Deus nos abençoe. Obrigada pela atenção e que a gente possa usar sempre do nosso discernimento para, né, podermos fazer essa caminhada mais certeira,
mais confiante em Deus e nos emissários do bem que Ele nos envia, que são sempre, né, simples, diretos, sem, né, muito rococó, né, e coisas muito inflamadas. A simplicidade é o caminho. Obrigada a todos.